É isso mesmo, meus queridos. Estudar demais deve ser a sua última prioridade. Se você quer saber como é que isso funciona, continua comigo aqui até o final do vídeo, que eu tenho certeza que o que eu e Rafael Barbosa iremos abordar aqui nesse vídeo vai te ajudar muito, mas muito mesmo. Vai ajudar tanto que você vai mandar esse vídeo aqui para seus amigos, seu primo, seu cachorro. Manda, porque o que falta aqui no YouTube são professores que venham falar para vocês a verdade e de graça. Vejo por aí muitos estudantes pagando mentorias, pagando inclusive valores altíssimos, tá? E você tem isso tudo aqui no canal Biolodúvidas, além de contar com aulas toda semana, um curso gratuito de biologia que vai começar próxima semana. Não sei se você está vendo esse vídeo aqui depois, mas toda quinta-feira eu estou postando, né, aulas ao vivo para o Enem 2000, e eu não sei mais nem se é 2020, 2021. É Enem 2020 que vai acontecer as provas em 2021. Basicamente é isso, então cola comigo aqui e vai deixando o teu like, que ajuda muito o canal a crescer. Amigo Rafael Barbosa, seja bem-vindo, querido. Bom dia, meu amigo. Sejam todos bem-vindos. E aí nós vamos comentar um pouquinho hoje sobre um tema bem delicado, digamos assim. Não é polêmico, mas hoje é bem delicado. 99% dos estudantes que mandam para mim questões, quando eu falo questões aqui, são problemas ligados a estudo, tudo está relacionado a uma sobrecarga de estudo que muitas vezes não precisa, é muito desorganizado, aumenta pra caramba a ansiedade, e até quem não tem ansiedade passa a ter ansiedade. Então, cada vez que vai ficando mais próximo de um seminário, de uma prova, de um vestibular, nossa, você fica aí totalmente cheio de bloqueios. E eu e Rafael iremos dizer para vocês hoje dicas para isso não acontecer. Eu já gravei temáticas de vídeos assim aqui no meu canal, mas hoje eu resolvi fazer novamente aqui para colocar na tua cabeça que é possível sim estudar pouco e aprender. Rafael Barbosa, concorda, meu querido? Sim, muitos estudantes também me procuram perguntando quantas horas é ideal estudar, quanto tempo você estuda, professor. Essas perguntas assim são muito comuns. E a gente, pela experiência, sabe muito bem que não é o quanto se estuda, mas como se estuda, né? E a gente está aqui para falar isso para vocês hoje. Não é o quanto se estuda, e sim como se estuda. Primeira coisa que nós temos que desmistificar. Assistir uma aula, dependendo da abordagem que você está fazendo, não é estudar. Ler, dependendo da abordagem que você esteja fazendo, também não é estudar. Tudo depende da sua abordagem. E é justamente essas abordagens incorretas que faz com que você tenha uma desorganização e uma sobrecarga de matérias para estudar que não fazem o menor sentido. Eu vou falar aqui, eu e Rafael podemos falar aqui acerca da biologia e da química, por exemplo, para algumas provas bem conhecidas, mas esse vídeo aqui serve para qualquer tipo de estudante. E eu percebo que as pessoas estudam diversos assuntos que são irrelevantes e perdem tempo com aquilo, causa estresse e muitas vezes quando vai fazer a prova não sabe de nada. Muitas vezes não. Todas as vezes vai fazer a prova e não sabe de nada. E justamente, quando quando a pessoa vai estudar, né, seja lá qual tema for, quando ele acaba não elencando as prioridades, quando ele acaba não elencando um cronograma correto do que ele tem que fazer, do que ele precisa fazer, ele acaba não conseguindo seguir aquela proposta que, sei lá, outra pessoa fez, ou ele está se espelhando em outra pessoa e tudo mais, e ele acaba se frustrando, e aí o estudo deixa de ser prazeroso e passa a ser algo que maltrata. Então, é nesse sentido que a gente fala sobre a questão de estudar. Estudar é uma tarefa muito difícil e, às vezes, nós mesmos dificultamos ainda mais as coisas, quando a gente não se planeja, quando a gente não se programa. Então, é importante que o estudante, antes de saber o que vai estudar, ele entenda sobre o que ele está estudando, como fazer aquilo da melhor forma, separar ali os conteúdos, tentar ver o que tem mais ênfase. E a gente tem muito medo no Brasil, e eu falo isso para o brasileiro, de estatística. Então, não custa nada você ver quais as estatísticas daqueles conteúdos que mais caem nas provas que você quer, e aí você focar naquilo que você realmente deseja.
Então, Patrick e Rafael, antes de vocês me dizerem o que para mim é prioridade, quando é que estudar demais deve ser prioridade? Cara, sendo bem franco, vamos dizer para vocês que nunca. Não, tem sim momentos que você tem que estudar muito. Depende muito do estilo de vida de cada um. Então, eu vou citar um exemplo aqui para vocês. Já participei de algumas seleções que durante todo o período de inscrição até o dia da prova, eu não estudei praticamente nada. Não peguei nem no caderno, não assisti nada e deixei para estudar todo o conteúdo faltando uma semana. Então, dessa forma, estudar demais foi para mim uma prioridade. Então, eu passei a semana todinha estudando pra caramba, o dia inteiro, de 8 da manhã a 8 da noite, com intervalos através de técnica Pomodoro, com intervalos, mas o dia inteiro eu me dediquei. Eu passei? Não. Estou aqui hoje com vocês. Então, perceba que não funcionou, Rafael. Já funcionou com você alguma vez? Eu nunca fui muito um aluno de estudar assim de última hora, sabe? Eu sempre fui muito de estar fazendo meus resumos ali aos pouquinhos, estudar um pouquinho todo dia, porque eu não sou um cara que aguenta uma carga muito grande de estudo, sabe? Tipo, eu não consigo ficar 6, 7 horas estudando aquele conteúdo, assim, para mim se torna muito cansativo. Mas em algumas situações em específico, eu tive que dedicar ali, não uma semana como você, mas 2 ou 3 dias ali me dedicando em um conteúdo específico para conseguir ir bem naquela prova. No meu caso, foi uma prova do mestrado, deu certo, para mim deu certo esse sistema, mas eu não recomendo muito para outras pessoas, não. Eu acho muito cansativo, eu acho que gera um cansaço não só físico, mas especialmente um cansaço mental, que quando você chega na hora da prova, esse cansaço mental interfere muito na sua produtividade no momento de fazer aquele desafio que você se propôs. Então, Patrick e Rafael, se estudar demais deve ser minha última prioridade, liste para mim aí agora algumas prioridades que eu devo colocar em primeiro lugar. Vou falar uma, Rafael fala outra. A gente vai dar para vocês 4 prioridades. Existem mais? Existem. Mas com essas 4, é muito provável que você consiga ter uma produtividade melhor. A primeira prioridade é o reconhecimento de como você aprende melhor. Tem estudantes que utilizam várias técnicas. Eu sou estudante desde os meus 10 anos de idade e nunca passei muitas coisas na minha vida quando eu era mais jovem porque eu utilizava várias técnicas de estudar e não conseguia aprender com nenhuma. Até que eu pensei, parei e disse para mim mesmo, eu preciso descobrir a melhor forma de aprender uma coisa. Então, assim, eu falo por mim. Pode ser diferente com você e Rafael pode, de repente, citar a melhor forma dele. Mas a melhor forma que eu encontrei para aprender alguma coisa foi respondendo questões. Já falei isso em outros vídeos. Para mim, é a melhor forma. Eu, Patrick, não leio mais livro de biologia. Não perco mais. Eu não consigo. Eu leio. Não dá, não fica. Resumos para mim também, por mais que pessoas funcionem com resumos, eu acho isso bacana, massa. Mas comigo não funciona. Então você tem que reconhecer qual é a melhor forma que você aprende. Eu aprendo melhor através da resolução de questões. Rafael. Dentro dessa ótica aí, antes de falar a minha segunda dica, é só dizer para vocês que o meu sistema de aprendizado é completamente diferente do de Patrick. Eu já preciso ler aquela parte, aquele capítulo, eu gosto de ter referências físicas e gosto de fazer resumos à mão. Então, assim, eu consigo aprender muito bem quando eu começo a escrever. Quem é meu aluno sabe que eu sou muito de memória escrita, então eu acabo escrevendo muito, e isso auxilia muitas pessoas. É claro que como o método de Patrick funcionou para ele e esse método funciona para mim, não quer dizer que funcione para todos vocês, tá? A segunda coisa que eu queria dizer para vocês é que você precisa, antes de qualquer coisa, depois que você reconhece quais são, qual é a sua maneira ideal de aprender, você precisa se autoavaliar para entender quais são suas dificuldades. Não dá para você começar um processo de aprendizagem sem saber onde é que você está errando. E isso, às vezes, é um processo que demanda muito tempo, porque você precisa reconhecer que em determinados assuntos, conteúdos ou até mesmo disciplinas, você não vai tão bem. E é nesses processos onde você tem uma fraqueza maior
que você precisa embasar melhor seu conteúdo e utilizar as técnicas melhores de aprendizagem para que a partir daí você construa um segmento, você construa uma cadeia de aprendizado que seja favorável para você na hora da sua prova. Outra coisa, eu não estou aqui criticando quem maratona madrugadas estudando ou o dia inteiro estudando. Se você consegue se focar dessa forma, parabéns para você, tá? Quem sou eu para dizer que você está fazendo a coisa errada? Mas tenta analisar comigo. Você já passou em alguma seleção? Você já teve um resultado favorável estudando dessa forma? Se não, reveja, tá? Reveja. Nem sempre aquela hora que tu escolheu para estudar é a melhor hora. Então, reconhecer isso também é muito, mas muito importante. Então, a minha próxima prioridade, que eu coloco como prioridade, é claro que existe um alicerce que a gente não mencionou em cima dessas prioridades que eu e o Rafael estamos falando. Então, eu preciso retornar a um alicerce aqui de maior prioridade do que essas 4, que é você cuidar da sua saúde mental. É impossível você aprender alguma coisa, você empreender energia em desenvolver habilidades cognitivas quando você não está bem. Se você está triste, se você está mal-humorado, se você está com dor de barriga, se você está doente, é impossível aprender com isso. Então, uma vez que você empreende em aprender algo, você tem que cair na dieta das coisas que te fazem bem. Então, cuidar da saúde mental é uma dieta fundamental para você poder executar essas 4 prioridades, tá? A terceira prioridade que eu coloco aqui é, de fato, você fazer o seu cronograma de estudos. E esse cronograma de estudos, quem faz não é Rafael, não sou eu, não é o Google, é você quem faz o seu cronograma de estudos, tá? Então, eu vou fazer aqui uma analogia, por exemplo. Quando você está na academia, você não passa o dia inteiro na academia. Tem a hora que você vai para a academia. São 2 horas ali de exercício. E é impressionante que, inicialmente, você não vê os resultados e depois começam a aparecer os resultados. E detalhe, a pessoa não passa o dia inteiro na academia. A mesma coisa vale para os seus estudos. Se você cria o seu ciclo circadiano, se no seu ciclo circadiano tem aquela hora específica para estudar, mesmo que seja 2 horas por dia, mesmo que seja 4, então você tem que direcionar para aquele momento. Então, seleciona no seu cronograma de estudo qual é a hora que eu vou estudar. Patrick, mas eu estudo amanhã todinha na faculdade. Não, você assiste aula. Não, Patrick, eu estou no cursinho, você assiste aula. Não, Patrick, o colégio voltou às aulas. Não, você está assistindo aula. Assistir aula é uma coisa, estudar é outra. Então, você precisa direcionar no seu dia qual é o momento para estudar. Então, eu vou estudar aqui 8 às 11, de 4 às 19, de 16 às 19 horas. Se você não estimular isso, não dá certo. Vou citar por mim. Eu, Patrick, Rafael também pode citar alguma coisa. A hora que eu estudo dentro do meu cronograma de atividades que eu tenho que fazer diariamente, acredite, gente, é 6:30 da manhã. Eu funciono muito bem pela manhã. Então, 6:30, 7:30, 8:30 até 10:30, eu já notei que é a melhor hora para mim estudar e é a hora que eu melhor aprendo. Então, o resto do dia, de tarde, de noite, para mim, não faço porque não dá certo. Então, talvez você reconhecer, dentro da hora que você tem disponível, saber qual é o momento ideal para você estudar, seria uma prioridade muito boa. É verdade. Eu já tenho uma facilidade muito grande de estudar à noite. Não sei se pelo costume e tudo mais, mas à noite eu já funciono um pouquinho melhor já. Ali depois das 7 horas da noite eu já funciono melhor para aprender determinados conteúdos. Uma quarta prioridade que eu coloco para você nesse momento é que você, como o Patrick falou, né? Falou da sua saúde mental, do seu cronograma de estudo, da maneira como você direciona suas atividades. O local, o ambiente de aprendizagem. Como é que você está organizando o seu ambiente de aprendizagem? Quando eu falo ambiente de aprendizagem, gente, não é só a mesa na qual você estuda, não é só a cadeira na qual você senta. Você escolhe para estudar, são as apostilas que você escolhe, são os livros que você escolhe,
Tudo isso são fatores que podem influenciar diretamente na sua aprendizagem. Aí você pode perguntar assim, mas Rafa, como é que eu vou saber qual a melhor apostila? Como é que eu vou saber qual o melhor cursinho? Como é que eu vou saber qual a melhor escola? Só tem uma maneira, provando. Então você pode provar, você pode ver, você pode ir lá, analisar. Afinal de contas, nesse momento, você tem o direito de escolha. Então, analise isso, passe um pente fino nas suas atividades, no seu ambiente físico de aprendizagem, que isso pode, com certeza, dar um up aí no seu processo de aprendizagem, sem sombra de dúvidas. Então, fica aí para vocês essas 4 prioridades que, se você passar a aplicá-las nos seus estudos, você vai perceber que muitas coisas boas você vai começar a colher, tá? Nosso foco aqui é te ajudar, só esse. Se você chegou aqui até o final do vídeo, comenta aqui embaixo as suas outras técnicas que você utilize, porque de repente a gente possa fazer uma parte 2 com mais dicas para vocês. Então, Rafael, eu agradeço. E para mais mentorias ligadas a estudos, em especial de biologia, se inscreve no meu canal, que tem muito conteúdo bacana sobre isso. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!